Irmãos, eu vou ler Mateus 12, versículo 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Irmãos, o que eu estou tentando passar nesse vídeo para vocês é a respeito do filho do Pai, o Emanuel, que ele está dizendo aqui. Eis que aqui está quem é maior que Salomão. Então, o intuito aqui do vídeo é passar para vocês que o filho do nosso Pai, ele fez toda a vontade do Pai e ele é maior que Salomão. Então percebam, ele fez a vontade, ele fez a justiça, o amor. Ele não matou, ele não roubou, ele não destruiu. Agora eu vou ler aqui para vocês 1 João, a partir do versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça, sob graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio do Messias, o Emanuel. Ninguém jamais viu ao Pai. O unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Filho, irmãos, o Emanuel. Ele nos revelou o Pai. Tá? E tudo isso que eu estou fazendo aqui é para mostrar para vocês que a verdade veio através dele. A lei por Moisés, porque Moisés ele recebeu a lei. Aqui eu vou ler para vocês agora Atos 7, versículo 42. Mas o Pai se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto. Agora, irmãos, a partir do versículo 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Pai. Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito do Pai, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos torneis traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. Agora, irmãos, o versículo 59. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Mestre, Messias, recebe o meu espírito. Irmãos, Estevão foi morto pelos sacerdotes porque ele revelou ali qual era aquela tenda e a quem eles serviam, que era Moloque. Eles não estavam fazendo a vontade do Pai, como eu li aqui bem no inicinho aqui para vocês, que o Pai se afastou deles e entregou eles para a milícia dos céus. Então está na hora de acordar e de buscar entender que o Pai é amor e a verdade ele mandou através do Filho dele. Leiam 1 João. Agora, irmãos, eu vou ler Mateus 19, a partir do versículo 16. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe o Emanuel: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu o Emanuel: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isto tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe o Emanuel: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no reino do céu. Depois vem e segue-me.
Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse o Emanuel a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do Pai. Irmãos, agora eu vou ler Apocalipse 5. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Agora, irmãos, a partir do versículo 9. E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para o Pai os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, está falando aqui do Emanuel, o filho do nosso Pai, que ele foi achado digno porque ele deu a vida por nós, porque ele revelou, ele fez a vontade do Pai. E só através dele, porque ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Então percebam, irmãos, eu li aqui para vocês a respeito dos sacerdotes. Eles buscaram o quê? Fazer a vontade do pai deles. E o pai deles é o diabo, porque eles matam. Estevão foi morto, apedrejado por eles, porque falou a verdade, porque eles serviam aos anjos caídos. Faziam sacrifícios, pois até os filhos eles sacrificaram. Então percebam, irmãos, o único que fez a vontade do nosso Pai foi o Filho dele, e ninguém além dele é digno de abrir o livro, os selos, porque ele deu a vida. E ele fez a vontade do Pai, e o Pai é maior que todos. E para vocês saberem a diferença de quem está fazendo a vontade do nosso Pai que está no céu, é só entender que o Pai é maior que todos, é maior do que eu. Eu estou fazendo a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai, a gente tem que servir, ser servo. Porque todos nós somos irmãos. Todos somos iguais. Então não tem diferença. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém. E aquele que se botar maior é porque não está fazendo a vontade do Pai. Porque para fazer a vontade do Pai tem que ser humilde. Tem que repartir o pão, que é a palavra. E a palavra, ela veio através do Emanuel. E isso não está sendo dito e nem feito, porque só estão pregando prosperidade. E não estão falando para vocês como se faz para atingir o reino. Aqui o nosso mestre ele falou para aquele jovem rico como ele fazia para adquirir o reino. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa, irmãos. Não é que a gente tenha que se desfazer de tudo que a gente tem, como ele falou ali para aquele jovem. É que a gente tem que repartir. A gente não tem que buscar só as coisas do mundo. Porque isso aqui eu já falei para vocês, tem um período muito, muito curto. Tá muito próximo. Então percebam. Repartir a palavra, a verdade. Se tiver alguém precisando, se puder ajudar. Essa é a vontade do nosso Pai. Mas ali o nosso mestre estava mostrando, porque aquele jovem ele tinha muitas posses. Então percebam, se ele quisesse repartir o que ele tinha, ele podia. E mesmo assim ele não ia ficar pobre, irmãos. Mas aquele que tem, ele quanto mais ele quer ter. Então busquem a verdade. Porque esses homens que estão se botando de guias,
Eles querem o dinheiro, a prosperidade, as coisas do mundo. Eles não estão anunciando a verdade para vocês, que a porta estreita é o Emanuel, o filho do nosso Pai que está no céu. Ele está à direita, do lado do Pai, esperando, irmãos. Ele veio, ele fez a vontade do Pai. Ele trouxe a verdade veio por ele, está escrito em 1 João. Então está na hora de entender que ninguém tá fazendo a vontade dele. Todo aquele que se diz padre, pastor, sacerdote e líder, eles não estão fazendo a vontade do Pai. Porque só existe um pastor. Esse deu a vida, é o filho dele. Ele é o único, ele ressuscitou e ele fez toda a vontade do Pai. Então não necessita que mais ninguém faça. A única coisa que a gente pode fazer aqui para tentar ajudar vocês é repartir a palavra como eu estou fazendo aqui, abrindo a minha boca e falando, professando a verdade, a palavra do nosso Pai, que Ele enviou através do Filho dele. Tá bom, irmãos? Desculpa. Então busquem a verdade, busquem a porta estreita. Porque todos os outros, eles estão fazendo a vontade que eles têm no coração deles. E é o que eu falei para vocês buscarem ver se procede do nosso Pai, tem que estar anunciando a salvação. E de graça, porque de graça a gente recebe, de graça a gente passa. Passou disso, irmãos, é canguloso, como disse Isaías. Leiam Isaías 56, versículo 9 em diante. Vocês vão ver quem são os cães gulosos. Todos eles, sem exceção, está escrito lá. Eles nunca se fartam. Quanto mais tem, eles mais querem. Eles não buscam repartir com os necessitados. Essa é a vontade do Pai, que a gente faça a justiça e a misericórdia, ajudando uns aos outros. E não se botando de pedra de tropeço. Tá bom, irmãos? Um forte abraço a todos. Espero que esse vídeo ajude vocês. Reflitam no que eu li, leiam, busquem a verdade. A verdade veio. E a verdade é o Filho do Pai que está no céu, o Emanuel. Isaías 7,14, Mateus 1,23. Esse é o Filho do Pai, o Emanuel. Tá bom, irmãos? Um forte abraço, paz.